E imagina se você virasse bilionário do dia para a noite, mas para você receber essa fortuna, você teria que pagar mais do que o valor dela em impostos. Sim, é isso que está acontecendo com o investidor lá no Japão. Ele tinha um enteado que veio, infelizmente, a falecer, e para ele receber esse valor que estava em Bitcoin, que era em criptomoeda e valorizou mais de 1000%, ele teria que pagar 110% de impostos. Cara, ele precisa pagar mais do que o valor que ele tem para receber de imposto para ficar com esse dinheiro. Isso é muito bizarro, né? Eu vou explicar aqui para você essa notícia, vamos entender exatamente o que é esse fenômeno que está acontecendo no Japão. Será que isso pode acontecer no Brasil? Se acontecesse comigo, o que eu faria? Bom, eu vou te falar isso logo depois da vinheta. Bom, pessoal, essa notícia aqui viralizou recentemente quando um investidor japonês recebeu uma herança de Bitcoin, mas ele descobriu que para ele pegar essa herança ele tem que pagar 110% de imposto. O que seria pagar 100% de imposto? Se eu recebo, por exemplo, R$1.000 e eu tenho que pagar 100% de imposto, eu tenho que pagar R$1.000 de imposto para receber esse imposto. Então, basicamente, eu ia pagar R$1.000 para ter R$1.000, então ia ficar no 0 a 0. Agora, se o investidor ele tem que pagar 110% de imposto, era como se eu tivesse que pagar R$1.100 para receber R$1.000. Então eu iria simplesmente dar R$100 de graça para o governo, que é o que está acontecendo nesse caso lá no Japão. Então, uma recente postagem do investidor de criptomoedas, ele revelou que ele ia receber uma herança lá no Japão em Bitcoin, mas que devido ao imposto local ele vai ter que pagar 110% de imposto por conta de um fenômeno que chama soma de impostos sobre herança sobre ganhos de capital. Então, segundo ele, ele não tem escolha a não ser desistir da herança, porque ele vai ter que pagar esse valor absurdo, né? E no caso, se ele receber a herança, ele vai ter que pagar esses 110% para o Estado, e se ele optar por não receber herança, essas criptomoedas vão para o Estado, então o Estado vai receber de todas as formas. Olha só, ele é mestre em roubar as pessoas. Então, basicamente, um falecido enteado desse investidor comprou o Bitcoin por 1 milhão de ienes, e no momento da morte, esse Bitcoin valia 1 bilhão de ienes, né? Só para título de comparação aqui. Eu abri aqui no Google e 1 bilhão de ienes japonês são 33 milhões de reais. Então, basicamente, o enteado dele... Não, desculpa, né? São 335 milhões de reais. O enteado dele, quando fez essa compra aí, ele pagou aí o equivalente a 300 mil reais, e agora que ele faleceu, esse dinheiro ele vale aí míseros 300 milhões de reais, que seria convertendo aqui esses 1 bilhão de ienes japonês. E lá tem dois tipos de imposto. Primeiro, para você receber uma herança, você tem que pagar em imposto 55% desse valor herdado. Então, independente do que quer que seja. Só que como ele está falando especificamente do Bitcoin, para você transformar esse Bitcoin em dinheiro, você iria ter que ter o imposto de renda de ganho realizado, o que seria mais 55%. Ou seja, se ele quiser trazer esse dinheiro para ele e levar esse dinheiro para a conta para ele virar um bilionário lá no Japão, ele teria que pagar 110% de imposto. Ou seja, 1 bilhão de ienes e mais 10% desses 1 bilhão aí, que seria acho que 10 milhões de ienes, para estar resgatando esse dinheiro. Então ele ia ter que dar o valor e ainda ia ficar devendo o Estado, cara. Isso é absolutamente ridículo. Então, segundo o que ele está falando, né, ele vai deixar essa herança passar e vai acabar transferindo seus bitcoins para o Tesouro Nacional, que é o que ele não precisaria pagar nenhum imposto, né? Inclusive tem investidores que estão pressionando o governo lá do Japão a fazer uma reforma nesse sistema tributário, porque 110% é algo irracional. Como é que a pessoa vai pagar um imposto de um dinheiro que ela nem tem, cara? Isso é absurdo. E se fosse no Brasil, né? Aqui até fala, mas fala bem por alto, porque a legislação no Brasil ela é bastante completa. Então, assim,
exige várias leis e regras aqui que varia de caso para caso, mas na prática, como que funciona? Bom, primeiro, se esse enteado dele que faleceu tivesse realmente autocustódia, bom, eu acho que eu teria posse dessa carteira, né? E simplesmente ia falar, infelizmente, né, perdi a chave. É uma saída muito boa. E depois, quando tiver alguma reforma, aí você dá um jeito de regularizar, porque tem que regularizar, né? Tem que pagar imposto, né? A vida é assim, fazer o quê? Mas a grande questão é se o dinheiro estiver dentro da corretora, que eu acho que é o caso, né? Para ele conseguir fazer essa transferência de custódia de forma legal, a corretora ela tem que ter os documentos que permitem que essa transferência seja realizada. Consequentemente, né, ele precisa de estar com esses 55% pagos. Só que, tipo assim, ele 55% de 1 bilhão de ienes, ele vai ter que pagar para ter acesso a esses bitcoins. Né? E se ele não tivesse dinheiro na conta para ele vender esses bitcoins também, ter que pagar o imposto, é algo assim absurdo. Então, nessa situação, eu acho que eu simplesmente concordaria em pagar o imposto, daria um jeito de liberar esses bitcoins, sumia com esses bitcoins, ficava um eterno devedor de imposto com o nome negativado, fugia escondido do Japão. Não, tô brincando, gente, não faz isso não, pelo amor de Deus. Mas não deixa de ser uma saída, né? Mas enfim, cara, o Estado é muito guloso, eu fico de cara com isso. Bom, eu queria comentar aqui um pouquinho mais sobre essa notícia, porque realmente é algo completamente irracional, cara. Você receber algo de herança, né? Aquilo é seu, foi passado de forma voluntária para você e você ter que pagar um imposto sobre isso. Meu Deus, você não realizou, né? Você simplesmente vai receber aquele bem. Tudo bem se você pagar um imposto, se você realizar, o dinheiro cair na sua conta, né? Sobre um devido investimento, um imposto justo também. Mas isso é algo que é irracional, completamente sem noção do Estado fazer isso. E, cara, infelizmente, né? O Estado caminha para tentar regulamentar cada vez mais as criptomoedas. Recentemente a gente teve a aprovação de uma lei aqui no Senado que deve começar a valer para o ano de 2024 sobre pagar imposto em criptomoedas internacionais. Vai ser mais caro para você ter criptomoedas na Binance, na Bybit, na OKX e outras corretoras que ficam fora do Brasil. Eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando mais sobre esse imposto. O Estado e o Bitcoin são antagônicos por definição e justamente por isso o Estado sempre vai querer prejudicar mais. Só que o que acontece? Eles não conseguem quando você utiliza o Bitcoin pela sua própria natureza, né? Você utilizar o Bitcoin como autocustódia, utilizar hard wallets, fazer transferências on-chain, utilizar métodos descentralizados para conseguir estar fugindo de toda essa questão estatal. O motivo pelo qual o Bitcoin foi criado é esse e ele serve justamente para isso. Por isso que ele é tão forte, por isso que ele é inconfiscável, por isso que ele é irrastreável e por isso que ele é o que é. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, me falar aqui nos comentários se você quer que eu comente mais alguma coisa e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!